Boa noite, hoje é notícia na noite informativa. Marido, mulher e 2 filhos morreram carbonizados na segunda-feira no distrito de Vanduze, na província de Manica. O autor do incêndio é o irmão do dono da casa, que assim agiu por razões ligadas ao feitiço. As 4 pessoas da mesma família encontravam-se a dormir quando a casa foi incendiada na madrugada desta segunda-feira. A polícia foi ao local e suspeitou tratar-se de fogo posto. As investigações conduziram ao irmão do dono da casa, que confessou ter lançado o fogo após consultas num curandeiro. Eu já tinha cansado com isso. É porque ele estava a fazer a vida dele estava a usar e usar o meu sangue. Esse é meu irmãozinho, estava a usar a sangue do meu filho. Eu, para ganhar essa coragem, é porque eu sempre andava com profito e curandeiro, não sei o que, mas sempre a ouvir mesmo a história. Ele está a comprar esses carros, está a comprar moagem, não sei o que, está a comprar esse sangue de tua mãe e sangue do teu filho, aquele que morreu de repente. Tá vendo? Quando eu ganhei coragem, eu disse, não é nada, vamos morrer juntos. Tá vendo? Quando eu acendi aquele fogo aí, eu queria voltar mais e depois para abrir aquela porta, depois daquele fogo aí, logo me estragou esse braço, mas esse pé. O responsável pelas mortes usou 10 litros de gasolina e um arame para bloquear o único acesso à casa do irmão. Um vizinho que viu a casa arder diz que tudo foi muito rápido. Então eu tinha que abrir a porta. Quando abri a porta, aí dentro já não dava a entrar, porque já tinha coisas plásticas, porque tem essa cadeira de plástico. Estava aí dentro. Então com gasolina não entrava nada, estava a arder. Então quando cheguei aqui, pessoas estavam ainda vivas. Quando eu estava pedindo socorro, é para pessoas chegarem a andar. Este é um caso que não deixa de entristecer a qualquer pessoa. É um caso que não deixa de ser preocupante, ainda que já esclarecido. Nos últimos 3 dias morreram 8 pessoas em Manica. Além das 4 da mesma família, 3 perderam a vida vítimas de pancadaria e outra por acidente de viação. A comissão de inquérito indicada para apurar os estragos provocados pelas chamas da última terça-feira em Climane aponta que 370 barracas foram devoradas pelo fogo. O edil de Climane diz que o mercado será requalificado para evitar que casos do género se repitam. O incêndio de grande magnitude que ocorreu no mercado FAI em Climane, que deitou abaixo mais de 300 barracas, prova que algo tem que ser feito para persuadir moçambicanos e também estrangeiros que vendem neste mercado, no sentido de terem a cultura de guardar dinheiro ao nível dos bancos existentes nesta cidade. Tudo porque alguns dos comerciantes que vendem aqui, para além de perderem mercadorias, também perderam valores que foi queimado com fogo. Investi no meu negócio, mas tudo já foi, nem para começar, nem para a escola assim, não sei o que eu vou fazer. Acho que só coisa em casa, só. Sentar em casa, só. Não tenho outra maneira, né? Sim. A sua renda diária de venda, onde guardava dinheiro? Guardava aqui? Sim, aqui na banca, sim, porque em casa, não confio em casa, né? Eu confio coisa, mas aqui na FAI, né? Sim. O seu dinheiro guardava aqui? Sim, aqui na FAI, sim. E com este incêndio? Tudo foi também. Não consegui também, nem 20 meticais de recuperar tudo, encontrei tudo quando já incendiou. E eu não tenho ideia de prejuízo o que acumulei, porque eu só vendia e deixava aqui, não levava para casa, tinha medo de gastar. Como eu pago escola, não tenho como pagar a escola, não podia levar o dinheiro para casa, senão havia de gastar. Então, assim, estou sem como. É triste para mim e para as outras pessoas também que estão aqui. O meu caso é que eu fui levantar o dinheiro, como nós temos uma nossa associação, que uma pessoa pode viajar uma pessoa. Então, guardamos no banco a esperar da pessoa, por quê? Para lhe darmos o dinheiro e nos trazer a mercadoria, porque não recomendamos a mercadoria. Sim. Na sequência dos danos causados pelo fogo no mercado FAI, muitos comerciantes disseram à STV que vão passar por dias difíceis, pois perderam dinheiro e também perderam mercadorias em avultadas somas. Voz São Paulo, Jorge Marcos, STV, Climane. Em consequência do incêndio que consumiu 370 barracas no mercado FAI, muitos comerciantes afirmam terem perdido dinheiro devido ao fogo. A realidade mostra a necessidade de uma maior educação fiscal dos comerciantes.
O incêndio que ocorreu no mercado Fai na cidade de Climane ao longo da madrugada da terça-feira consumiu 370 barracas. A comissão de inquérito composta por diversos setores continua a trabalhar para apurar a real causa deste incidente. Criamos também um grupo que está a trabalhar já no processo da reconstrução deste local, no sentido de podermos trabalhar para o desenho do formato que vai ter o novo mercado da FAE. Entretanto, a comunidade da Guiné-Conakry, residente em Nampula, escalou Climane para prestar solidariedade aos comerciantes que perderam suas barracas. Agora, chegamos aqui, nós que viemos de Nampula, somos quase umas 40 pessoas, viemos de 7 carros, ou 8 por aí, mas conseguimos chegar aqui e encontrar o próprio presidente do Conselho Municipal da cidade. Isso é muito bom, isso é muito... nós ficamos muito felizes por isso. No terreno, os estragos das chamas continuam visíveis. O governo reconhece o empenho de Pascoal Mukumbi na criação de uma geração de jovens africanos comprometidos com a investigação em matérias de saúde. Por seu turno, o homenageado agradeceu o gesto e prometeu continuar a fazer o seu trabalho. Meu caro amigo Pascoal. É desta forma que Joaquim Chissano dirigiu-se a Pascoal Mukumbi, seu amigo desde a adolescência e companheiro de várias batalhas. Chissano tinha 13 e Mukumbi 11 anos, quando os dois miúdos conheceram-se na então Lourenço Marques. Em Portugal, a nossa ideia era pensar no nosso povo. Quando regressássemos a Moçambique, eu e ele abriríamos uma clínica em Lourenço Marques para recebermos bom dinheiro das pessoas ricas. E com o dinheiro dos ricos, ele iria para Inharime, eu iria para Chibuto, e lá iríamos abrir clínicas onde continuaríamos a cobrar algum dinheiro aos ricos comerciantes que andavam por ali, mas a todo o povo iríamos tratar gratuitamente. O contexto político da época fez com que os dois abandonassem os sonhos individuais para concretizar o sonho coletivo de libertar Moçambique. Mas Mukumbi conseguiu uma autorização de Eduardo Mondlane para terminar os estudos na Suíça, tendo retornado a Moçambique em 1975, onde assumiu várias funções. Quando eu pedi que tomasse as rédeas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quando eu passei a ser Presidente da República, ele compreendeu e aceitou. Porém, ele colocou uma condição. Queria sentir-se autorizado e livre para dedicar algum tempo para a prática da medicina, normalmente para realizar operações cirúrgicas na sua especialidade. Chissano lembra que foi Pascoal Mukumbi que aconselhou o governo a nomear administradores da Renamo, uma condição imposta por Afonso de Acama para a assinatura do Acordo Geral de Paz. Pascoal não hesitou. Disse, por que temos medo disto? Nós podemos aceitar, assinamos o acordo. Esses administradores, evidentemente, vão trabalhar num governo. E o governo será o nosso governo que está lá. Por que temos medo? Então vamos aceitar. E todos estivemos de acordo com ele. Não era por causa disso que nós havíamos perder a oportunidade de alcançarmos a paz. E de fato o que aconteceu é isto. Esses administradores foram nomeados, mas passado algum tempo o próprio líder da Renamo veio ter comigo e pediu para a gente retirá-los. Dizia que são uma vergonha, porque são bêbados. Mas não era por serem bêbados, era porque eles tinham deixado de dar relatórios a ele. Depois de ganhar as primeiras eleições multipartidárias de 1994, Chissano convidou Mukumbi para ser primeiro-ministro, cargo que desempenhou até 2004. E alguém exclama ainda hoje que ele não era economista, é médico.
mas em pouco tempo adaptou-se à linguagem dos economistas. Foi autodidata, discutia com eles e dava orientações. Um ano depois da saída de Mucumbi do governo, Joaquim Chissano deixou de ser presidente da República após cumprir 18 anos na Ponta Vermelha. O nosso caro telespectador acaba de acompanhar o extrato tanto da cerimônia de homenagem a Pascoal Mucumbi, encabeçado aqui por Joaquim Chissano, um dos convidados a falar da trajetória de Pascoal Mucumbi e seu amigo pessoal de longa data, a dizer que durante a homenagem, portanto, houve algum reconhecimento pelo fato desta agremiação completar 20 anos. Estamos a falar do Centro de Investigação da Banhiça. Agora sim vamos acompanhar o momento de homenagem a Pascoal Mucumbi pelo reconhecimento, tanto no seu processo de mobilização a jovens e investigar matérias ligadas à saúde. A ciência e a tecnologia... Falando em representação do Presidente da República, a Ministra da Saúde lembrou que o Centro de Investigação em Saúde da Banhiça nasceu a partir do Instituto Nacional de Saúde, órgão técnico-científico do Ministério da Saúde. Nazir Abdul destacou ainda que as parcerias entre o CISM e as instituições científicas da Espanha foram decisivas para o trabalho desenvolvido ao longo dos 20 anos. Foi sempre com muito orgulho que testemunhamos, ao longo destes 20 anos e a partir da geração de conhecimentos relevantes para o controle de doenças que mais afetam os países em via de desenvolvimento, a transformação do CISM num centro de investigação em saúde de referência nacional, regional e global. Alguma da evidência científica gerada pelo CISM foi já utilizada na formulação de políticas de saúde em Moçambique, com benefícios de curto e médio prazo para o nosso povo. Já Pascoal Mucumbi, um dos poucos governantes que deixou a política para se dedicar à investigação científica, explicou como conseguiu reinventar-se em momentos diferentes. Compreendendo que missão tenho em cada momento e realizar bem. Sim. E agora, continuar a ser o que sou. Tenho tempo agora para família, para os meus amigos e tudo isso. Sou uma pessoa simples. Ninguém manda fazer. Eu não esperava, sou contente de ter essa homenagem. Não estou no governo, mas faço aquilo que eu gosto de fazer, vou continuar a fazer. O antigo ministro da Saúde, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e antigo primeiro-ministro deixou a política ativa em 2004 para candidatar-se a diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, cargo para o qual não conseguiu ser eleito. No mesmo ano, foi designado alto representante da parceria dos países europeus e países em via de desenvolvimento para os ensaios clínicos, tendo cessado funções em 2014. Os transportadores de longo curso queixam-se de estar a acumular prejuízos devido aos confrontos militares no centro do país. Reunidos hoje em Maputo, os transportadores apelam a um entendimento urgente entre o governo e a Renamo. Nesta sala estão representantes das principais associações de transportadores do país. O pano de fundo é a tensão político-militar. É que, desde que a situação de conflito deflagrou, tornou-se difícil fazer o transporte de passageiros e carga ao longo da Estrada Nacional número 1. Temos empresas nacionais que já perderam autocarros, já perderam motoristas e viram seus passageiros serem vítimas de baleamento. O representante da Associação dos Transportadores de Moçambique diz que vários membros da agremiação paralisaram as atividades. Já se anunciava na televisão que Maninhais paralisava as suas atividades e o Nagi Investimentos também paralisava as suas atividades. E, portanto, esses são aqueles que realmente deram a conhecer ao público. Mas existe um e o outro que nada disse, entretanto não está operando. Os transportadores juntaram as suas vozes à dos milhares de moçambicanos que clamam pela paz. Dentro da República de Moçambique e ao líder da Renamo para o mais rápido possível poder parar e devolver a paz ao povo moçambicano. Que nós apelamos para que as duas partes, que é Sua Excelência Presidente da República, que é o líder da Renamo,
podiam realmente se juntar e encontrar uma forma de ultrapassar. Em parte da FEMATRO, mais de 5 associações de transportadores que fazem viagens de longo curso ao longo da Estrada Nacional número 1, ligando todas as províncias do país, umas às outras, e a capital, Maputo. A Etrago, uma das principais transportadoras de passageiros do país, diz que teve um prejuízo de 2 milhões de dólares norte-americanos por causa dos confrontos militares. A gestão da empresa pede paz para que a atividade de transporte de longo curso decorra com normalidade. Mussaji Gopal é proprietário da Etrago. Ele conta que teve vários autocarros destruídos durante os ataques dos homens armados da Renamo entre Muxungue e o Rio Save. No conflito de há 2 anos atrás, sofremos muitos prejuízos, que neste momento rondam aproximadamente 2 milhões de dólares. E para este caso, este conflito agora, tivemos alguns prejuízos, nomeadamente em pneus, vidros. Com a atividade ameaçada, o proprietário de uma das maiores companhias de transporte diz que a saída é um entendimento político. Todo o povo, toda a gente, mesmo as igrejas, mesmo as associações, clamam pela paz. E os únicos beligerantes é o Estado e a Renamo. Agora, o meu apelo pessoal era de que, na verdade, se encontrasse uma forma de dialogar e pormos ponto final a esta situação que, de certa forma, não só a minha empresa, assim como ao país em si. Lembre-se que na segunda-feira passada, os transportadores da zona norte do país anunciaram a paralisação do serviço de transporte devido aos ataques do centro. O número de passageiros que viaja para o centro e norte do país reduziu a junta. Autocarros que carregavam 50 a 60 passageiros, nos últimos dias viajam apenas com menos de 10 passageiros. Por 16 anos, Pedro Pereira diz que nunca tinha visto uma situação igual. Enquanto antes poderia viajar por 2 vezes, fica mais por falta de passageiros. A coisa está pior. Aqui o carro vende bilhetes, fica com 2, 3. Se apanhou gente, são 7 passageiros. Um autocarro desses que para deslocar para um destino são 20 mil de combustível, 18 mil, não recompensa. A situação é também partilhada por Saluco dos Santos. Este transportador faz a rota Maputo-Beira e vice-versa. A falta de passageiros reduziu consideravelmente a sua receita. Não estamos a produzir nada. Só um pneu está a 20 tal mil. Esse carro sai daqui, vai para Beira. Nem dinheiro para comprar um pneu não faz. Agora, é um negócio que nós temos que pensar. A solução que os transportadores rodoviários da junta encontram para fazer face ao problema é juntar passageiros de diferentes destinos para poder compensar as despesas. Este carro começou a carregar ontem. Ontem só tive 10 passageiros e esses 10 não são direitos que vão para a Beira, porque o destino é para a Beira. Esses 2 vão para a Beira. Aquele desmoa. O terminal rodoviário da junta tem 6 rotas para as zonas centro e norte do país. Diariamente saíam aos vários destinos 5 autocarros, mas os ataques reduziram para apenas 1 ou 2. Agora uma espreitadela a Portugal, onde Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse hoje como novo presidente, em substituição de Aníbal Cavaco Silva. Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai ser um presidente de pontes e guardião da Constituição da República. Juro, por minha honra, desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Com as mãos sobre a Constituição da República, Marcelo Rebelo de Sousa fez o juramento que o marca como o 20º Presidente da República de Portugal. Substituiu no cargo Aníbal Cavaco Silva, que cumpriu 2 mandatos como chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é o momento de cicatrizar as feridas e fazer as pontes numa sociedade abalada pela crise financeira. Temos de cicatrizar feridas destes tão longos anos de sacrifícios, no fragilizar do tecido social, na perda de consensos de regime, na divisão entre hemisférios políticos. Tudo indesejável, precisamente em anos
em que urge recriar convergências, redescobrir diálogos, refazer entendimentos, reconstruir razões para mais esperança. Professor catedrático de Direito, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que o presidente deve ser o guardião da Constituição da República e fala de consensos alargados. É no quadro desta Constituição que, como toda a obra humana, não é intocável, mas que exige para reponderação consensos alargados que unam em vez de dividir, que temos pela frente tempos e desafios difíceis a superar. O novo presidente de Portugal viveu em Moçambique e mantém uma relação próxima com o país, o qual visita regularmente. Da última vez que esteve em Moçambique, foi a convite do Grupo Soico, no âmbito do Grande Fórum Mosef, onde lado a lado com Joaquim Chissano, Thabo Mbeki e Graça Machel, discutiu a humanização do crescimento. Uma sociedade só avança se houver, para além de consensos difusos, uma comunhão que se traduza num pacto social. De volta ao país, a esperança venceu a pobreza extrema. A Votitace ganhou uma casa construída de raiz 2 semanas depois da STV ter reportado o drama da seca e da pobreza de 2 idosos no distrito de Boane. À nossa chegada, a encontramos sentada, mas não debaixo da habitual maforreira. Estava na sua nova casa, onde esta quarta-feira se escondeu da chuva que caiu no povoado de Mabanja, no distrito de Boane. Há uma semana, a avó Titace vivia numa cabana. Hoje, o sorriso que carrega no rosto demonstra sua felicidade, até porque além da casa, ganhou uma nova cama para dar mais conforto às suas noites. A casa de um quarto foi construída pelo mesmo grupo de amigos que há uma semana a ofereceu ajuda alimentar. O grupo já garante apoio ao idoso Vicente Novella. É um quarto para ela, com as mínimas condições, tem a sua cobertura, a sua porta, a janela. Não é assim uma coisa de grande engenharia. Em princípio, nós agora vamos começar já a construir uma casa idêntica para o velho. E em seguida, depois de estar concluída a casa, temos a terceira fase, que é a construção de um furo de água para esta população. No quintal de Vicente Novella, já está descarregado o material que lhe vai dar lugar à sua nova casa. O idoso não consegue vê-lo, mas revela que sente a aproximação de novos tempos. Nunca ngaboni manje tindlebe tayingisa ngifana tigumula phelela ngendlela ngifana tigumula está ela ali. Está ela. Esta quinta-feira, Novella vai iniciar um tratamento para recuperar a visão e Titace agradece o presente que o destino lhe ofereceu. Titace Bila é seu nome completo. Já perdeu o marido e os seus 5 filhos. Enfrentou o drama da seca na extrema pobreza, mas hoje diz que a vida não voltará a ser a mesma. Gaspar Chirinda, Antônio Tiwa, STV. De Boane seguimos para a província de Nampula para testemunhar o retorno do Instituto Pedagógico Industrial àquele ponto do país. O anúncio foi feito pelo governador da província de Nampula durante a abertura do seminário de auscultação no âmbito da elaboração da política de emprego. Vítor Borges defende que o mais importante não é o posto de emprego, mas sim a eficácia, capacidade e treinamento. Para Borges, com o Instituto Pedagógico Industrial, estarão criadas condições para a formação de professores especializados para o treinamento técnico de estudantes e futuros candidatos a emprego. Que para nós termos emprego e promovermos o progresso, não basta só o posto de emprego em si. É preciso eficácia, capacidade, treinamento. Já teve em tempos Instituto Pedagógico Industrial, o IPI. Vamos retomar a instalação do Instituto Pedagógico Industrial para, conjuntamente com os institutos de formação de professores no geral,
desenharmos e concebermos aquilo que são as valências que o corpo docente para o ensino técnico deve ter e, paralelamente aos professores do ensino geral, também podermos dispor de professores especializados para o treinamento técnico dos nossos estudantes e futuros candidatos a emprego no nosso país. Algumas escolas de formação profissional que existem em Nampula e alguns institutos industriais ou comerciais que existem em Nampula estão a crescer de capacidade. Por exemplo, a Escola Industrial, Técnica Industrial de Carapira, que tinha nível básico, hoje, a partir de 2016, passou também a lecionar o nível médio. Na mesma circunstância, Vítor Borges debruçou-se sobre as potencialidades de que a província dispõe, as quais, na sua opinião, podem gerar postos de trabalho. Nampula tem potencial no domínio agrícola, no domínio de recursos minerais, no domínio do turismo, falando da atividade básica, da pesca, da aquacultura, há tudo em Nampula. O que falta é nós aproveitarmos esse potencial, criando emprego. Dados da Direção Provincial do Trabalho, Emprego e Segurança Social de Nampula indicam que foram criados no ano passado 38 mil postos de trabalho. Ainda na província de Nampula, as organizações sindicais querem uma política de trabalho cada vez mais clara para os candidatos a emprego. O sentimento é manifestado numa altura em que a situação de desemprego se agrava. Esta iniciativa tem por objetivo melhorar o desempenho das atividades desenvolvidas pelo secretário dos bairros e líderes comunitários que esta terça-feira receberam das mãos do edil de Nacala, Rui Chong-Sao, motorizadas e telemóveis no quadro do reforço da governação participativa e inclusiva. Trata-se do investimento avaliado em pouco mais de 1.200.000 meticais que resultou na compra dessas 50 motorizadas, igual número de telemóveis ora nas mãos da liderança dos bairros. Colocamos um dispositivo no nosso gabinete no município, é por isso que demos aqueles telemóveis e as motorizadas para poder facilitar aquilo que ia acontecer, para transmitir urgentemente ao município para poder reagir com as dificuldades dos municípios lá no bairro. Os beneficiários, visivelmente satisfeitos, dizem que esta iniciativa vai, de certa forma, facilitar o cumprimento das atividades traçadas pelo Conselho Municipal de Nacala dentro das suas áreas de jurisdição. E será fácil para transportar mensagens da comunidade e para o município de Nacala Porto. Todas as dificuldades da comunidade é muito fácil transportar e para o município de Nacala Porto. O meu trabalho é de orientar a população, é de dirigir a população, receber o aviso no distrito, para ir implementar na população, para ir informar a população. Aquele que não compreende, fazer compreender. A moto serve para toda consequência que aparecer no bairro, eu estou pronto para responder, estou pronto para anunciar qualquer auto. De referir que, para além dessas motas e telemóveis, grande parte dos beneficiários será submetido nos próximos dias a uma formação por não estar habilitado a andar desses meios circulantes para o seu domínio. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma história que resulta de uma tradição multissecular de cultivo da videira. Aliás, na linguagem mais acertada, a cultura de videiras é conhecida por vinha. Vinho é a bebida que nós bebemos e que nos chega às nossas mesas. Aqui nesta sala estão moçambicanos, angolanos, brasileiros, norte-americanos e, claro, os próprios portugueses que vieram aqui apreciar o bom vinho do Porto. É fundamental preservarmos isto, a história tal como ela é, os factos. Pesquisamos os ângulos e alargamos as abordagens
de uma variedade de temas no grande plano. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à noite informativa, edição de quarta-feira. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade encontrou açúcar com peso abaixo do normal a ser comercializado na loja Shoprite da Matola. O supermercado será sancionado por prejudicar os consumidores. É uma campanha a pente fino. Tudo é fiscalizado ao detalhe para garantir que os clientes não sejam lesados na hora da compra. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade efetuou esta quarta-feira uma visita surpresa à Shoprite da Matola e descobriu que o açúcar de 1 kg que está na prateleira pesa, afinal, 930 gramas. Para chegar a esta conclusão, os fiscais retiraram da prateleira do supermercado 32 pacotes de açúcar. Na hora do peso, as contas não bateram certo. Aplicando a tolerância para um pacote de 1 kg, a tolerância respectiva é de cerca de 1,5%, 15 gramas. Então estamos a falar de um pacote que devia se apresentar com 985, está-se a apresentar com 930 ou 940 gramas. A Shoprite será obrigada a pagar multas que variam entre 30 e 240 salários mínimos. O estabelecimento que vende o produto é o primeiro responsável, logicamente que depois daí ele terá que, junto do fornecedor, encontrar formas de responder a essa sanção. Mas a aplicação da sanção é para o estabelecimento que está a comercializar o produto. Outros produtos, como a farinha de milho e trigo, o arroz, massas e bolachas, também foram analisados, mas as irregularidades são insignificantes. Esta é a primeira vez que o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade fiscaliza produtos alimentares este ano. Além destes, vai fiscalizar nos próximos dias materiais de construção na cidade e província de Maputo. Vamos retomar a cidade de Nampula para, uma vez mais, olhar para o pulsar do mercado de emprego, onde as organizações sindicais, naquele ponto do país, querem uma política de trabalho cada vez mais clara para os candidatos a emprego. Não obstante os esforços do governo para reverter o atual cenário, a situação de desemprego insiste-se em afirmar como preocupante ao nível da província de Nampula. Esta multidão procura candidatar-se para o ingresso a diversos cursos de formação no setor de saúde neste ponto do país. A minha concorrência para o curso de agente de medicina geral. A situação está delicada, está muito preocupante para quem quer se inscrever. Porque a inscrição só tem a validade de 3 dias. Começou o dia 7 e acaba dia 8. É dia 9, que é amanhã. Sim. Vim tratar atestado médico, sim, para concorrer lá no Instituto de Ciência de Saúde. A situação é que está cheio, não está em ordem, está tudo assim como vocês estão a ver. Estamos com o nível médio aqui na cidade, com a categoria e conhecimento, mas temos a falta de emprego. Se calhar, vinhamos tratar atestado médico. Chegamos aqui, mas as pessoas não estão a levar a sério. As bichas são dos militarismo, isso não é militar. As pessoas aparecem de farta ou alguns com fartamento da saúde. Agora nós não temos alguém na parede do Estado e já torna mais difícil. As autoridades sindicais pedem que haja clareza, principalmente quanto aos requisitos a observar no ingresso dos candidatos a diferentes postos de trabalho. Nós queríamos ver um sistema claro em relação o emprego, principalmente aquele trabalhador que está à procura do emprego. Alguns que saem já da formação, quando entram numa empresa, a primeira coisa que se confrontam é o tempo, que 5 anos de experiência. Então, para nós, 5 anos de experiência, uma pessoa que acaba de sair de formação é um constrangimento. Dada a demanda e insuficiente capacidade de resposta, o governo tem estado a incentivar os jovens a apostarem no autoemprego através da criação de pequenos projetos de desenvolvimento. 5.000 jovens de todas as províncias do país poderão beneficiar de formação sobre habilidades básicas de vida, como liderança e agronegócio. O projeto de 5 anos será desenvolvido pelo Instituto Nacional de Formação Profissional em parceria com a Organização Holandesa de Desenvolvimento, SNV.
Para efeito, foi rubricado terça-feira o Memorando de Entendimento entre o Instituto Nacional de Formação Profissional e a Organização Holandesa de Desenvolvimento, SNV. A SNV está a trabalhar conosco, com o INEFP, com o Instituto Nacional da Juventude e vários outros organismos do Estado, incluindo o Ministério da Agricultura, porque eles estão virados na promoção de agronegócios para jovens em alguns distritos da província de Nampula. O que nós assinamos hoje é um memorando com validade para 2 anos na área de agronegócios, em que a SNV vai providenciar kits, o INEFP vai dar formação aos beneficiários, mas também nós vamos nos responsabilizar na formação psicopedagógica dos formadores da SNV. Isto é o início de uma relação que nós esperamos que possa perdurar, porque a SNV tem este programa que vai durar 5 anos. A iniciativa está orçada em $120 mil a serem desembolsados por aquela organização não governamental holandesa. O projeto, junto com o INEFP, vamos abranger 5.000 jovens dentro do período de 5 anos, que começou em 2014 e termina em 2018. Os cursos, basicamente, é habilidades básicas de vida, liderança e agronegócio. Então, o projeto foi desenhado para formar jovens que estão dentro do setor da agricultura, para levar a agricultura como negócio. No nível da província de Nampula, agora estamos em 6 distritos, mas a nossa entrada no distrito depende de oportunidades que existem na comunidade ou no distrito. Isto é, se existem algumas empresas nesse distrito que podemos ligar esses jovens com essas empresas para emprego, para estágio. Para além de liderança e agronegócio, o projeto envolve também, numa segunda fase, outras áreas afins, como carpintaria, serraria, construção civil e eletricidade. O Poder Judiciário em Moçambique não é independente. No facto, está a fragilizar o exercício da justiça no país. Esta posição é defendida por alguns representantes de entidades ligadas à justiça no país, que falavam ontem no programa Linha Aberta da STV. Um painel que juntou representantes de entidades ligadas à justiça e boa governação em Moçambique com o objetivo de discutir o atual estágio da justiça. Estes foram unânimes e diretos nas suas abordagens. Entendem que a justiça no país é fragilizada pela falta de autonomia. A presidente da Associação dos Magistrados do Ministério Público defende que é preciso haver independência dos órgãos de justiça. Há necessidade de termos um Ministério Público autónomo, um Ministério Público cada vez mais independente para que possa, e um Judiciário cada vez mais independente. Porquê? Porque é o Ministério Público quem dirige a instrução, quem é o primeiro, quem dá o pontapé de saída nas questões processuais. E, portanto, daí até nós levarmos a questão ao Tribunal, é necessário que nós tenhamos liberdade de ação e tenhamos, capacidade de poder processar seja quem for. Neste momento, o Ministério Público é um pouco funcionalizado, ou seja, nós somos tidos até mais como um órgão da administração pública do que exatamente um órgão independente. Por sua vez, o representante do Centro de Integridade Pública vai mais longe e defende que o Procurador-Geral não deve ser nomeado e exonerado unicamente pelo Presidente da República. Baltazar Fael aponta para uma exoneração feita por votação no Parlamento para que a figura de Procurador tenha garantias de exercícios das suas funções. Eu não sei se já percepcionamos como é que o Procurador-Geral no Brasil, portanto, é destituído, por exemplo, do cargo. E como é que ele chega ao cargo? Em Moçambique é nomeado pelo Presidente da República, mas o Presidente da República pode lhe exonerá-lo a qualquer altura. Não precisa de consultar a nenhum poder. Portanto, é um Procurador-Geral que não tem garantias para o exercício do seu cargo. Portanto, legalmente ele não tem garantia. No Brasil, para um procurador ser exonerado das suas funções, ele precisa, portanto, de maioria absoluta do Parlamento.
Sem essa maioria absoluta do Parlamento, ele não sai do cargo. Já o presidente da Associação dos Juízes de Moçambique entende, contudo, que os órgãos de justiça melhoraram o seu desempenho no ano passado. O desempenho dos tribunais foi, do ponto de vista quantitativo, bastante afirmativo. Os tribunais tiveram um desempenho muito maior relativamente a todos os outros anos. Pela primeira vez, nós conseguimos nos situar num nível alto de combate à pendência processual. As críticas que são feitas ao setor da justiça, segundo as quais nós escolhemos os casos que vamos julgar, escolhemos as personalidades, é uma crítica injusta. Os juízes moçambicanos julgam, e julgam muito. Eu não falo só dos juízes, falo do Ministério Público, falo de todas as entidades que fazem ou que compõem a máquina da administração da justiça. Vamos agora lançar um olhar à página internacional com mais uma onda de ataques registrada nesta quarta-feira em Israel. 19/2/2016 Num discurso transmitido pela televisão, o líder do movimento xiita repudiou a ligação do Hezbollah com grupos terroristas feito pelo Conselho de Cooperação do Golfo e sustentou que esta atitude é uma reação à resistência do grupo contra Israel, tendo acusado a Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Oman e Qatar de apoiarem Israel. Em fevereiro passado, a Arábia Saudita anunciou a suspensão da ajuda militar ao Líbano num total de 4 mil bilhões de dólares, depois de Beirute não ter condenado os ataques contra representações diplomáticas sauditas no Irão. O líder xiita responsabilizou as operações militares lideradas pela Arábia Saudita no Iêmen contra os rebeldes xiitas e o apoio de Riad à oposição na Síria pela crescente presença de grupos extremistas nestes dois países. No seu discurso, o líder do Hezbollah justificou a intervenção das suas milícias na Síria e no Iraque ao garantir que aconteceram por ter sido pedido pelos governos dos dois países no âmbito da luta contra o grupo radical Estado Islâmico. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, manifestou na terça-feira, portanto ontem, a sua inquietação por um pacto que vai permitir expulsar em grande escala todos os estrangeiros que chegarem nas costas gregas, incluindo os refugiados sírios. A expulsão coletiva está proibida pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem, afirma a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, que está preocupada com o acordo alcançado entre a União Europeia e a Turquia para expulsar os ilegais que entram na Grécia. Portanto, um acordo que seria o equivalente a uma carta branca para o regresso de estrangeiros a um país terceiro não é conforme a legislação europeia nem as leis internacionais, referiu Vicente Cochetel, responsável da Acnur para a Europa, acrescentando que o compromisso europeu de relocalizar mais de 20 mil refugiados nos próximos 2 anos numa base voluntária. Concluiu. Substancialmente mais satisfeito com o acordo União Europeia-Turquia está o chanceler austríaco. Organizar a defesa das fronteiras em colaboração com a Turquia é uma vantagem, mas não podemos fazê-lo permanentemente. Por isso, paralelamente, temos de ser capazes de organizar a defesa das fronteiras e os centros de registro de uma forma em que já pensamos por diversas vezes e até decidimos no quadro de uma solução europeia, mas que nem sempre foi aplicada por toda a Europa, afirmou Werner Feiermann. Angela Merkel foi quem mais impulsionou o acordo alcançado com a Turquia para receber de volta os migrantes ilegais. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, já elogiou a liderança moral da chanceler alemã neste processo e pediu aos líderes dos 28 para serem responsáveis e respeitarem tanto os direitos humanos como as regras internacionais na busca de uma solução para a maior vaga migratória das últimas décadas. Donald Trump contraria as sondagens e a pressão dos seus adversários ao voltar a vencer as primárias republicanas, desta feita nos estados de Mississippi e de Michigan. O multimilionário triunfou nos 2 sufrágios, somando 14 vitórias, numa jornada onde Ted Cruz ganhou pouco terreno e a candidatura de Marco Rubio deverá durar no máximo até o sufrágio da Flórida, daqui a uma semana. Trump festejou o triunfo, afirmando ser o mais presidenciável de todos os republicanos.
uma resposta aos seus adversários que nos últimos dias alertaram para a impossibilidade do candidato vencer as presidenciais de novembro face a Hillary Clinton. A participação tem sido maciça. Cada semana vemos democratas a juntarem-se a nós e, muito importante, independentes. Vemos pessoas que nunca votaram nos republicanos e outros que nunca tinham pensado nisso até hoje, declarou Trump. O candidato tinha reagido a mais uma vitória em Júpiter, na Flórida, durante uma conferência de imprensa em que defendeu não só a sua candidatura, como os vários produtos derivados. Trump, da água mineral aos bifes de vaca. Do lado democrata, Bernie Sanders conseguiu vencer por uma frágil vantagem no Michigan, abalado pelo desemprego e a crise econômica, mas não no Mississippi, onde o voto dos afro-americanos foi decisivo para dar uma vitória esmagadora a Hillary Clinton. Se a candidata continua a contar com o apoio das minorias, Sanders continua a ser mais ouvido entre os mais jovens, um fator que poderia transformar a rivalidade em complementariedade a quando da Convenção Democrata de julho. De volta à pátria e com pactos do desporto, as linhas aéreas de Moçambique e a Liga Moçambicana de Futebol renovaram um acordo de parceria que viabiliza o transporte aéreo das equipas que disputam Moçambola 2016. A LAM vai custear 80% do valor global necessário para a prova. Foi o último acordo que a Liga Moçambicana de Futebol realizou antes do início do Moçambola 2016, próximo sábado. A parceria com as linhas aéreas de Moçambique era mais esperada, tendo em conta que absorve 80% dos 79 milhões de meticais necessários para viabilizar o presente Campeonato Nacional de Futebol. Ananias Kouana, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, reconhece que seria difícil deslocar as equipas de um ponto para o outro sem o apoio das linhas aéreas de Moçambique. Sem esta componente de transporte aéreo, seria quase impossível fazer a ligação de Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo. E por isso sentimos-nos satisfeitos por termos conseguido hoje celebrar este acordo. Por seu turno, o administrador das linhas aéreas de Moçambique, Faisal Sakuji, está orgulhoso por ser a companhia oficial de transporte das equipas que participam no Moçambola. Temos orgulho de ser a companhia transportadora oficial. Mais do que isso, temos consciência de ser parte primordial para a viabilização das atividades da Liga. Assumimos cerca de 80% do valor global envolvido, condição bastante para pedir uma prova mais competitiva. Aliás, Sakuji diz ser intenção da companhia de bandeira nacional cumprir os horários de modo que as equipas cheguem atempadamente aos locais da realização de jogos. Estamos empenhados diariamente em garantir que os voos saiam nos horários. Quero acreditar que não seja um constrangimento maior. As linhas aéreas de Moçambique apoiam o Campeonato Nacional de Futebol há mais de 12 anos, para além de prestar patrocínio a alguns clubes moçambicanos. A Federação Moçambicana de Atletismo está empenhada na busca de novos talentos da modalidade a nível das províncias, com os olhos postos na massificação do atletismo. O presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Shafi Sidat, está num périplo pelos distritos do país à procura de novos talentos da modalidade de que é presidente. Em Manica, depois do ano passado ter escalado o distrito de Gondola, este ano a aposta está virada aos distritos de Sussundenga e Vanduzi, este último onde teve lugar uma légua esta terça-feira, envolvendo mais de 100 jovens de ambos sexos, cujo objetivo é avaliar o seu potencial. Bem, nós estamos a investir em todas as associações provinciais. Este movimento é exatamente nos distritos porque nós queremos descobrir novos talentos. Além de trazer a mensagem que nós queremos deixar, que a família do atletismo quer deixar para que é a mensagem de paz que nós estamos a precisar para podermos desenvolver a nossa modalidade sem problemas. Shafi Sidat considera que o movimento está a ter uma adesão surpreendente. Como vocês viram durante a prova, surpreendente, Manica e os outros locais a nível do país, porque este movimento vai ter lugar em todo o país. Em princípio, 2 distritos por província.
A província de Manica é potencial em talentos da modalidade de atletismo, de onde já saíram nomes sonantes como de Argentina da Glória, Joaquim Chigueda e Páscoa Mariano, que chegaram a carregar a bandeira nacional além fronteiras. Retomamos a uma das notícias que faz manchete esta edição do Noite Informativa. Marido, mulher e 2 filhos